Olá, pessoal! Olá, você que está aqui no canal, olá, você que está me escutando no podcast Martelada Histórica. Bem-vindos a mais essa aula, mais esse episódio, onde nós vamos falar sobre a questão indígena no Brasil. Antes de começar a falar sobre a questão indígena, eu quero lembrar a você que se você quiser os materiais para acompanhar as aulas, você pode ir lá no meu site, www.professorferrari.com.br, e também pode me seguir no Instagram, @professor_ferrari, onde eu também coloco mais conteúdos aí para Enem, vestibulares e mesmo mais coisas de história, filosofia e afins. Antes de entrar efetivamente no assunto, eu quero chamar a atenção para uma coisa. A questão indígena não é que ela tem caído, ela tem despencado nos últimos anos, especialmente no Enem. Se você pegar a prova do ano passado, por exemplo, a prova do final de 2022, você vai ver que tem diversas questões que tangenciam exatamente a discussão da cultura indígena e da importância do indígena na formação da cultura brasileira. Então esse é um assunto mais do que necessário, esse é um assunto imprescindível para o Enem e, claro, para as demais provas também. E aí, para a gente começar, eu quero primeiro fazer uma definição do que é indígena. É uma definição bem simples. Indígena, nessas aulas que a gente vai ter aqui agora, é o indivíduo que pertence a um povo que já habitava a América antes da chegada dos europeus. É uma definição que eu acredito que não vai criar muito problema e é o que vocês já imaginavam também, mas é importante a gente tabelar. Até porque depois a gente vai ver que na história brasileira começa a surgir efetivamente o povo brasileiro, que é resultado do quê? Da miscigenação entre portugueses e indígenas, portugueses e africanos, africanos e indígenas e assim por diante. Então aqui tem um ponto que é importante, tá? O indígena, ele não necessariamente ele é brasileiro. Nós não podemos falar em Brasil antes da chegada dos portugueses. O que nós temos aqui no nosso território é um grande território com diversas etnias diferentes, com diversos grupos sociais indígenas diferentes, mas não um Brasil. O Brasil, efetivamente falando, só se dá, a construção dessa ideia de Brasil que nós temos, né, só se dá a partir da chegada do português e também ali um pouco mais tarde, uns 30, 40 anos depois, com a vinda forçada, claro, né, aí dos africanos para a mão de obra escrava. Nesse comecinho, eu quero trazer também alguns números importantes. Em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, estima-se que havia uma população de aproximadamente 3 milhões de indígenas no território que hoje corresponde ao Brasil. E esses 3 milhões de indígenas estavam distribuídos aí mais ou menos numas 1000 etnias diferentes. Como que nós podemos separar a etnia ou as etnias indígenas no caso? Principalmente pela raiz linguística. As duas grandes raízes linguísticas que estavam presentes no território brasileiro era a língua tupi-guarani e também a raiz G, J-E, G. E dentro dessas duas grandes raízes havia uma série de subdivisões e óbvio que também haviam outras raízes minoritárias, mas esses são os dois grandes grupos, principalmente o grupo Tupi-Guarani, que habitava principalmente a região litorânea do território brasileiro. Só para a gente ter uma ideia do processo de degradação e morte desses grupos, aquilo que era uma população de 3 milhões, hoje é uma população que se estima aí mais ou menos na casa das 250 mil pessoas. Além disso, essas mais de 1000 diferentes etnias se reduziram atualmente a aproximadamente umas 200 etnias diferentes. O que é importante ainda nós levarmos em consideração quando nós falamos sobre a questão indígena? Durante muito tempo perdurou uma visão europeia e positivista sobre estes grupos. O que eu quero dizer com isso? Era uma imagem dos indígenas que se construiu a partir da visão do dominador, daqueles povos que chegaram aqui e que vão impor seu estilo de vida para cima dos indígenas. Então aí nós temos praticamente duas visões diferentes. A primeira é a do preconceito, que enxerga o indígena como alguém atrasado. E aí tem o grande peso do positivismo nisso. Vamos lembrar que o positivismo, corrente do século XIX, ela vai dizer que o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento moral de uma nação estão interligados. Então, para o positivismo, países avançados tecnologicamente seriam avançados moralmente também. O que hoje, claro, já está mais do que datada essa visão histórica.
Então essa corrente vai enxergar os indígenas como atrasados e, consequentemente, também justifica o domínio europeu sobre esses povos. Por outro lado, existe uma visão também romanceada dos indígenas, aquilo que nós chamamos a visão do bom selvagem. Como que essa visão age? Ela enxergava os povos originários aqui da América como povos bondosos por natureza, pacíficos, é uma visão até mesmo infantilizada, ou então uma visão que privilegia o exótico na construção indígena. Ah, aquilo é interessante porque é exótico, porque é diferente. O que a gente tem que entender é que indígenas, eles são grupos sociais e humanos iguaizinhos a qualquer outro grupo social e humano. Essas etnias que aqui se encontravam antes da chegada dos europeus, elas também faziam guerras entre si, elas faziam alianças entre si, haviam ataques, haviam roubos, havia até mesmo escravidão de um grupo para cima do outro. Então a gente não pode ficar olhando para o indígena simplesmente com uma visão romanceada, mas nem mesmo com uma visão do tipo, ah, eles são atrasados, aquela coisa toda. Nós temos que enxergar, ou pelo menos buscar enxergá-los de forma bastante objetiva. Dentro dessa objetividade, é fundamental a gente lembrar o seguinte, que cada grupo indígena tinha visões e tinha uma cultura diferente uma da outra. Então isso também é importante. Nunca existiu, ou pelo menos eles não se entendiam, como um grupo único. Não existiu o grupo indígena. Existiu o quê? Existia a nação Tupi, a nação Tapuia, a nação Aruaque, a nação Charrua, a nação Cariri, a nação Tucano. Ou seja, essas diversas nações, elas conviviam no mesmo espaço, mas não existia nenhum tipo de uniformidade cultural entre elas. Com a chegada do europeu, com o desenvolvimento da nação brasileira, com esses 300, 400, 500 anos de exploração e morte dos indígenas, se desenvolve uma ideia de uma identidade comum. Mas ela ainda é muito contestada dentro dos diversos círculos acadêmicos e mesmo por muitos indígenas no dia de hoje. Porém, mesmo que essas culturas elas fossem diferentes, existem alguns elementos que eram gerais. Eles não são elementos que servem para todos os povos indígenas, mas alguns elementos são muito parecidos, como por exemplo a organização social desses povos. A gente vai ver que a organização social mais básica era aquela que se dividia como? Nas ocas. Aí várias ocas juntas formavam uma aldeia, e várias aldeias juntas formavam as nações indígenas. Isso não quer dizer que todos os povos indígenas tivessem essa organização. Cuidado, eu estou frisando isso para que fique bem entendido. Mas era um modelo geral que nós podíamos achar. Outra questão que pode ser entendida de uma forma geral também é a noção que eles tinham sobre a propriedade da terra. Não existia a propriedade privada da terra, a propriedade ela era coletiva. Ou seja, a terra ela pertencia ao povo indígena. Inclusive, não é nem que pertencia, o indígena se enxergava como parte da terra, como parte da natureza. Ele era um elemento da natureza, assim como a onça era um elemento da natureza, assim como as árvores eram um elemento da natureza, assim como o rio era um elemento da natureza. Essa visão do ser humano enquanto superior à natureza, ela também é uma visão europeia. E é uma visão que inclusive vai fundamentar o positivismo. O indígena não, ele se enxergava como parte disso. Então, por mais que as nações indígenas tivessem seus líderes, o seu cacique, o seu pajé ou similares, isso não significa que esse líder ele fosse o dono da terra ou que ele explorasse a mão de obra, não. O trabalho ele era coletivizado entre todos os membros daqueles grupos. Claro que algumas etnias dominavam uma agricultura rudimentar, outras etnias elas eram nômades. Então, claro que há também uma variação sobre a ideia da propriedade da terra. Mas daí dentro dessas organizações existe também aquilo que nós entendemos como a divisão sexual do trabalho. E é importante, tá? Essa divisão sexual do trabalho não é algo que colocasse um determinado gênero como inferior ou superior. É baseado nas próprias questões biológicas, porque a gente sabe que homens eles são mais fortes fisicamente do que as mulheres. Então a divisão mais comum que nós achávamos era o que? Os homens ficavam com a caça, com a pesca, enquanto as mulheres se dedicavam tanto à criação dos filhos como também à colheita. Percebam o seguinte, acaba que o trabalho feminino ele pode ser até mesmo mais importante para a subsistência do grupo social do que o masculino. Por que eu afirmo isso? Porque a caça, querendo ou não, é algo que nem sempre pode dar certo. Nem sempre uma expedição caçadora consegue retornar com caça. E acaba que a subsistência garantida, a subsistência mesmo de fato, vem da colheita, que era fruto
do trabalho das mulheres. Essa nossa primeira aula foi mais para nós vermos algumas características gerais e uma breve introdução, principalmente da organização social dos indígenas. Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre como que esses grupos originários da América vão lidar frente à chegada dos portugueses. Beleza, gente? Espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado pela audiência e um grandíssimo abraço.